Meio-dia Catarina. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. E Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. A semana começa com mudanças no calendário de vacinação contra a Covid-19 em várias cidades catarinenses. Prefeitura de Florianópolis lança nesta segunda-feira o Verão da Virada Floripa 2021 e 2022. E a gente vai conversar ao vivo com o superintendente de turismo para saber detalhes do que vem por aí. Vamos conferir como fica o tempo para esse início de semana em todo o estado. Eu já adianto para vocês que vamos ter de tudo um pouco. Vai ter chuva, vai ter sol, vai ter chance de temporal, vai ter friozinho, inclusive condição de geada também. Os detalhes daqui a pouquinho na previsão do tempo, tá? O Meio-dia Catarina começou. Vamos iniciar, então, vendo o que mudou no calendário de vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. A capital aplica dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com alto grau de imunossupressão, jovens de 15 anos, adolescentes entre 12 e 14 com comorbidades e segunda dose para quem está no prazo. São José, Palhoça, Chapecó e Itajaí vacinam com a primeira dose os adolescentes acima dos 18 anos. As segundas doses também serão disponibilizadas. As doses de reforço são para idosos com 70 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas. Em Blumenau, a vacinação é para a população acima dos 12 anos e dose de reforço para a faixa etária dos 70 anos ou mais, ambos apenas com agendamento. A cidade de Lages contempla com a dose de reforço pessoas acima dos 70 anos e imunossuprimidos. Também podem procurar os postos de vacinação os que precisam da segunda dose. Se você ficou com alguma dúvida em relação à imunização aí no seu município, é só você acessar o site da prefeitura da sua cidade ou ainda as redes sociais, que por ali tem todas as informações que você precisa, tá? A Prefeitura de Florianópolis está lançando hoje o Verão da Virada Floripa 2021 e 2022. Com mais de 73% dos adultos totalmente imunizados contra a Covid-19 e a vacinação que segue avançando, o município aposta agora que vai ser uma das melhores temporadas dos últimos anos. Por isso eu estou recebendo aqui no estúdio o Vinícius De Luca Filho, que é superintendente de turismo. Bem-vindo, Vinícius. Muito bom te receber aqui. Obrigado, boa tarde, estou à disposição. E com boas notícias, né, para a população. Primeiro, que já temos aí mais de 73% dos adultos imunizados contra a Covid-19. Segue aí dentro do planejamento do município e do governo do estado para aos poucos poder voltar a fazer com que o nosso turismo e os nossos eventos voltem a funcionar em Santa Catarina. Eu sei que a proposta do município é fazer com que essa retomada aconteça, mas aconteça de forma segura para todo mundo. Então, como é que está o planejamento aí da retomada, Vinícius? Bom, eu vou começar com o Réveillon. Nós temos aí a expectativa de realizarmos o Réveillon com apenas uma mudança em relação aos anos anteriores, que é um show pirotécnico, usando balsas, na Ponte de Seu Luz também, mas sem o palco com shows, porque é justamente o local onde dá aglomeração. Então, não tendo palco, as pessoas podem ficar em toda a extensão da Beira-Mar Norte, em toda a extensão da Beira-Mar Continental, que vai ter acesso ao visual fantástico que a gente vai proporcionar. Dito isso, também é importante dizer falar sobre o passaporte da vacinação. Muito tem se especulado, mas na verdade nós lançamos algumas diretrizes, o prefeito Jean lançou algumas diretrizes hoje de manhã. Vamos conversar nas próximas 2 semanas com as entidades do setor de eventos. A nossa proposta é que o passaporte da vacinação seja obrigatório naquelas casas, naqueles eventos acima de 500 pessoas. Aquelas casas com menos não precisam exigir, mas podem exigir e aí ganham um certificado da prefeitura. Quer dizer, é recomendado para aquelas casas que cabem menos de 500 pessoas e obrigatório, sim, as 2 doses para os eventos com mais de 500 pessoas e pessoas com mais de 18 anos. Aquelas de 12 a 17 pode ser com uma dose apenas. No caso do Réveillon, é um espaço aberto ao público, então não tem essa questão do passaporte da vacinação. É só para eventos fechados mesmos, em ambientes não necessariamente fechados, cobertos, mas em ambientes particulares, nas casas noturnas, esses shows e tudo mais. Exatamente.
Em relação ao carnaval, o que a gente já tem aí no planejamento? Vai ter carnaval? Bom, nós estamos aí, a nossa intenção é que se faça, sim, como tu bem disseste, os números estão caindo e a vacinação tem evoluindo com números importantes e números interessantes. Faltam quase 5 meses para o carnaval. Nós queremos fazer e vamos avaliar semanalmente como é que está a situação. Vou repetir, faltam exatamente 146 dias para o carnaval. Então, muita gente tem perguntado como é que está a questão sanitária para o carnaval. A gente vai avaliar semanalmente para tomar as decisões relativas às questões sanitárias do carnaval quando chegarmos lá mais perto. Mas a intenção da Prefeitura é que a gente consiga fazer um carnaval seguro. Quando a gente fala em fazer um carnaval seguro, Vinícius, a gente está falando do carnaval de rua, a gente está falando do desfile das escolas de samba, com público e sem público, a gente está falando de tudo isso, né? O desfile, de qualquer forma, vai acontecer ou depende desses números também? Porque a gente sabe que as escolas precisam se preparar, né? Perfeito. A tendência é que exista o desfile. E aí sim, nós vamos ter todas as questões sanitárias relativas à organização, tanto das escolas de samba, no sábado de carnaval, quanto dos ensaios técnicos, quanto das atividades de volta à praça e também o carnaval de rua, né? Quer dizer, nós temos aí pelo menos mais 90 dias para a gente discutir bem essas questões e continuarmos olhando os números da pandemia. Nós estamos já com 76% dos adultos vacinados, das pessoas vacinadas, devemos chegar rapidamente aí a 80%, até 85%, acreditamos, né, e temos essa confiança de que as pessoas vão continuar se vacinando e o carnaval ele começa ali no dia, meados do dia 20 de fevereiro, a gente já tem festividades e a gente acredita que até lá a gente vai ter uma situação ainda mais tranquila. Mas essa confirmação vem antes, eu quero te convidar para voltar no meio-dia, Catarina, para dar essa notícia para os nossos telespectadores, o que está definido a partir dos números daqui para frente, combinado? Perfeito. Pode ser? Então, muito obrigada, viu, Vinícius? Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, Karen, à disposição. Obrigada, até a próxima. Deixa eu levantar que agora a gente vai falar de previsão do tempo. Você sabe que a segunda-feira começou com um predomínio de nuvens e chuva isolada pelo estado, mas a tendência é que o tempo fique mais firme ao longo do dia. Por quê? Porque está chegando uma massa de ar seco e frio, inclusive aos poucos. Ela vai fazer as temperaturas diminuírem em todo o estado, mas isso mais para amanhã. Hoje vai ficar assim, ó. Florianópolis tem mínima prevista de 14 graus e a máxima não passa de 22. No sul do estado, máxima prevista de 20 graus em Criciúma. Já lá pela Serra Catarinense, São Joaquim tem mínima prevista de 8, que deve acontecer à noite, a mínima de hoje, e a máxima não passa de 13 graus. No norte do estado, Joinville tem mínima de 19 e máxima prevista de 21 graus. Aí amanhã, terça-feira, essa massa de ar seco e frio, ela já vai estar predominando em todas as regiões de Santa Catarina. Com isso, massa de ar seco deixa o tempo mais firme. Massa de ar frio faz as temperaturas caírem um pouco mais. Então, amanhã a gente já percebe uma diferença. Olha só, Florianópolis tem mínima prevista para amanhã 15 graus, máxima 20. Em Criciúma, no sul do estado, olha a mínima por lá, 7 graus, deve acontecer ao amanhecer. E a máxima não passa dos 18. Já em São Joaquim, na Serra Catarinense, mínima prevista de 4 graus e máxima de 16. E em Joinville, no norte do estado, mínima de 15 e máxima de 20. Inclusive, o amanhecer de amanhã, terça-feira, pode ser com geada nos pontos mais altos de Santa Catarina. Na quarta-feira, a tendência é que a gente tenha uma condição maior de chuva e trovoadas, principalmente ali do oeste até o norte do estado, isso por causa da passagem de uma nova frente fria. E nas demais regiões, a gente deve ter uma nebulosidade variada, com um pouquinho de chuva isolada, isso a partir da tarde. Vou fazer uma pausa no meio-dia, Catarina, e depois do intervalo tem o quadro Dicas do Diarista, Humberto Celante, que já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que a gente vai aprender com ele hoje. Até já!